que é o tarô? O tarô, para quem não sabe, na realidade, ele é um livro de cartas. Pois é. Por que um livro de cartas? Porque ele vai contar toda uma história, toda uma trajetória, né? E a trajetória do louco, passando por cada carta, cada arcano, ele vai trabalhar, ele vai sorrir, ele vai chorar, ele vai frustrar, ele vai ver tudo na chão, ele vai ter que reconstruir de novo, ele vai ter um dia de sol, ele vai conquistar os objetivos dele, ele vai aprender que nem tudo é no tempo que a gente quer, que a gente tem que saber esperar. E ele vai aprender também que quando a gente aprende a lição, a gente conquista o mundo. Não é a vida da gente? Por isso que a maioria os tarólogos falam, e eu também falo, o tarô é um livro de cartas, ele conta uma história. E o tarô, ele é dividido em 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Peraí, a Juju falou aqui, a Juliana tá falando aqui. Eu achava que não encontraria ninguém que jogasse de verdade. Preconceito. Verdade, Juliana. A Juliana não precisa ser minha fã, não. A Juliana, ela é minha amiga, tá? E quando eu comecei a jogar, eu perguntei, a gente batendo um papo, e eu fui jogar pra ela, e ela falou que nunca tinha jogado e que ela não acreditava, né? E aí eu joguei pra Juliana, hoje em dia ela acredita. Por que que ela acredita? Olha só o detalhe. Ela me conhece. Vê que a gente não acredita no desconhecido? Como ela me conhece, e ela me conhece de muito tempo, e ela me conhece antes de ser taróloga, e ela sabe que eu não sou uma pessoa que minto, ela confiou no conselho do tarô, quando eu li o tarô pra ela. Ela confiou na minha tradução. Porque o que somos nós tarólogos? Os tarólogos são nada mais, nada menos de que tradutores. A gente traduz a tua energia através das imagens arquetípicas das cartas, né? E aí, como ela me conhecia, ela confiou. E ela abriu o campo dela, né? Porque também tem aquela coisa, se você for abrir as cartas para uma pessoa que tá, vamos dizer assim, de corpo fechado ali e não deixa acessar o campo dela, você não consegue. Eu mesmo já atendi um senhor uma vez que uma outra pessoa indicou, ele chegou pra consulta comigo todo travado, todo desconfiado, e eu abri as cartas, eu não conseguia ler nada. E ele ficava olhando pra minha cara. Por quê? Porque a finalidade dele ali era me testar. E aí eu fui conversando com ele, fui explicando como é que o tarô funcionava, fui explicando que eu, no caso, eu leria a energia dele, e no final eu falei, você tá fechado, tá desconfiado, eu não vou conseguir ler. Não vai dar. E aí ele foi se soltando. Quando ele começou a se soltar, é que eu comecei a acessar o campo dele, aí saiu as primeiras respostas para as perguntas dele. Por quê? Porque no início ele estava todo armado. Por insegurança, por medo talvez, mas a princípio porque ele não sabia com o que ele estava lidando. E também ele não conhecia o profissional, né? Também tem essa. Por quê? Porque aí a gente entra no segundo caso. No terceiro caso, né? Comprou uma ideia preconcebida. Porque já está na egrégora, né? Num imaginário coletivo, que tarô é charlatanice, né? E isso, principalmente aqui no Brasil, repetindo, né, como eu tinha falado antes, que é cultural nosso, isso já vem de muito tempo. Então, como isso já está numa ideia coletiva, as pessoas já têm isso e não dão a chance, já pegam essa ideia para elas e não dão uma segunda chance para ter a sua própria experiência, para acessar a verdade dela e parar de comprar
as ideias preconcebidas dos outros, né? E de repente deixa passar uma oportunidade de ter uma visão diferente, de ter possibilidades, porque o que acontece? O tarô vai resolver a sua vida? Não. Ninguém vai resolver a sua vida. Só você pode resolver a sua vida. Mas o que o tarô ele faz? Através da leitura e dos conselhos, ele vai te ajudar a ter visões diferentes daquela situação. Você vai conversar com uma pessoa, um amigo, o tarô é aquele amigo que você conversa e ele vai falar, olha, tem essa probabilidade aqui, você já pensou nisso? Também tem essa aqui, você já parou para pensar nisso? Ele vai te dar opções para você analisar e você decidir o que vai fazer da sua vida. Porque como eu já falei várias vezes aqui, o livre-arbítrio é seu. O tarô ele não dita nada, ele não manda nada. Ele só te dá as previsões, ele só te dá as probabilidades. O resto é com você. E aí voltando a falar, né? Então o tarô é um livro de cartas, onde você faz essa trajetória que nada mais, nada menos é a nossa vida. E isso é tão sério, gente, tão sério, que eu até coloquei aqui, quem já ouviu falar de Jung, né? O nome dele é Carl Gustav Jung. Todo mundo sabe quem foi Jung, né? Ele foi um psiquiatra, psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica. Ele era um psicólogo, psiquiatra, foi, se não me engano, discípulo de Freud também. E ele começou a enxergar no tarô uma ferramenta que auxiliava na consulta dos pacientes dele. Vamos lá, sabe sonhos? Quando a gente sonha, né? Tem muito psicanalista também, ele analisa sonhos. Quando você sonha, e aqui a gente não está falando de viagem astral, aqui a gente não está falando de espiritual, nada. A gente está falando normal. Você é uma pessoa normal, você foi lá, teve um dia pesado, estressante, tomou um banho, deitou que nem uma pedra e dormiu. E aí você tem um sonho todo conturbado, sabe? Todo agitado. Ou então, eu vou dar meu exemplo, né? Quando eu tinha uma prova no dia seguinte, que eu estudava, quando eu ia dormir, parecia, eu revisava a prova toda no sonho, né? Isso quando eu não sonhava, que eu perdia a hora, que eu não cheguei, que fechava o portão e eu não chegava lá, que eu tinha sido reprovada. Olha só, os meus medos vindo à tona. E quando eu acordava, eu falava, graças a Deus, eu não perdi a hora. Ainda tem uma chance de fazer a prova. E aí ele começou a perceber que, através dos sonhos, o inconsciente começava a soltar um monte de informação, né? A informação do seu dia, a informação dos seus medos, dos seus receios. Só que nem sempre dá certo, porque a pessoa sonha, né? Se for aquela pessoa que tem uma memória boa, ele vai lembrar. Mas tem gente que não tem uma memória legal. E aí você sonha, você lembra do sonho, você foi no banheiro, você já lembra metade do sonho, você tomou café, você já não lembra de mais nada. Você só lembra cenas salpicadas ali, que no final não é nem o sonho que você teve. São só imagens. E aí ele começou a perceber que o tarô, com as imagens arquetípicas do tarô, ele conseguia acessar o inconsciente do paciente dele de uma forma fidedigna. Por quê? Porque o paciente, gente, e isso vai acontecer até com os seus consulentes, que acontece muito com o consulente, ele senta na frente da gente e ele mente, omite e não fala a real, né? Eu não tô falando de todos, mas tem uns que sim, tem uns segredinhos, né, que não quer contar, não quer revelar, e aí ele senta ali e acha que a gente vai, né, não vai ver, né, porque a gente está acessando o campo dele. E aí Jung começou a perceber que, trabalhando com as imagens arquetípicas, ele conseguia acessar esse campo.